Saudações. Ontem, ou antes de ontem, nem me lembro bem, eu fiz um vídeo explicando porque eu acreditava que seria pouco provável que houvesse uma guerra nuclear. Mas hoje, logo cedo, por conta inclusive daquele vídeo, eu recebi umas opiniões diferentes que me levaram a repensar algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar essas reflexões com vocês. Primeira coisa que a gente precisa é ter acesso à doutrina nuclear, certo? Doutrina nuclear francesa é interessante porque ela diz que só se morre uma vez. Isso explica porque ele só tem 500 ogivas, seja de bomba atômica ou termonuclear, que é de hidrogênio. E realmente, você não precisa destruir a Terra duas vezes, uma vez basta. A doutrina nuclear russa, ela diz que caso o país seja ameaçado e haja informações concretas de que o inimigo pretende lançar um ataque, a Federação Russa ou o líder da Federação Russa deve ser obrigado a lançar o ataque primeiro. A doutrina nuclear americana é mais cínica. Basicamente, ela prevê que a guerra nuclear não aconteça em território dos Estados Unidos, mas em território europeu ou asiático. E por muito tempo, gente, até alguns anos atrás, é uma doutrina que fazia sentido na medida em que não dava para armamento nuclear de outro país, nas condições tecnológicas que existiam até 2015, 2016, 2017, não dava para armamento nuclear de outro país chegar nos Estados Unidos a tempo, digamos assim, sem eles perceberem, pegar eles de surpresa. Então, caso eles se vissem ameaçados, eles lançariam um ataque nuclear, seja contra a Rússia, contra a China, contra a Coreia do Norte, e resolveriam o problema na casa do adversário. Problema, e eu comecei a levantar isso no vídeo que eu fiz sobre o tema, é que as coisas mudaram. As armas hipersônicas russas tornaram possível, de maneira factual, pela primeira vez na história, levar a guerra até os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde sempre, e são acostumados a levar a guerra para os outros. Eles invadiram o território mexicano, eles tentaram invadir o território inglês, depois eles invadiram Havaí, invadiram as Filipinas, invadiram a Europa na Primeira Guerra Mundial, invadiram a Europa e na Segunda Guerra Mundial, invadiram o Vietnã, depois eles invadiram o Afeganistão, invadiram a Síria. Então eles levam a guerra até os outros. Ninguém leva a guerra até os Estados Unidos. Só que os mísseis hipersônicos, o RS Sarmat e 28, né? E o Avangard e o Poseidon também, eles permitem que agora os russos levem a guerra nuclear até eles. O Dongfeng 41 chinês também permite isso, que pela primeira vez o inimigo pode levar a batalha até os Estados Unidos. Isso é algo para o qual eles não estão preparados. E isso torna mais arriscado uma guerra nuclear, porque eles podem se sentir intimidados e resolver atacar preventivamente, o que é um eufemismo para atacar sem motivo. Correto? Então é um risco. E o que me foi chamado a atenção é que os americanos não são um povo necessariamente muito inteligente. Eles têm uma aversão, um ódio aos russos, não entendem como funciona a civilização russa, certo? E tem uma visão superestimada da própria civilização. A crença no destino manifesto, de que eles são o povo escolhido, a nação escolhida. Gente, é só vocês olhar os crentes brasileiros. A maioria foi doutrinada a partir de pastor vindo dos Estados Unidos na época da ditadura militar, na década de 1970. Meio século atrás, começou a vir pastor dos Estados Unidos e implantar essa ideologia aqui. O Brasil tem crentes há mais de 100 anos. Desde quando eles se tornaram isso? Desde que começaram a vir dos Estados Unidos. A presbiteriana dos Estados Unidos, batista dos Estados Unidos, luteranos dos Estados Unidos. E aí deu nisso que vocês estão vendo, certo? A própria renovação carismática católica, ela é americana, certo? Então você vê que eles têm uma visão de mundo muito limitada, e isso é perigoso. É muito perigoso negociar com burro,
Porque uma das características de se ser burro é não ter noção, certo? É não ter capacidade analítica. E pessoas sem noção, com capacidade analítica, tendem a ser agressivas, tendem a ser autoritárias, porque se você não ganha no argumento, você tem que ganhar na força, no grito, certo? E tendem a ter uma visão limitada, porque para eles é confuso entender as complexidades do mundo. Então eles preferem um mundo mais simples, tipo bem contra mal, certo contra errado, americanos versus russos. Eles não conseguem entender as nuances das coisas, e não conseguem mesmo. E esse tipo de burrice é uma burrice que não se restringe ao povo comum, ele se restringe também aos líderes. Eu não, de verdade, eu não falo nada do Biden. O Biden é um homem em visível processo de demência. Eu tenho pena dele, de verdade. É uma desumanidade deixar aquele homem terminar o mandato. Eu espero que os republicanos ganhem as eleições de meio de ano nos Estados Unidos e, mais como ato humanitário do que político, caçem o Biden. O Biden não tem condição de administrar nem os próprios recursos, nem a própria vida. Ele visivelmente é um homem em processo avançado de senilidade e demência. Então quem governa os Estados Unidos são os idiotas em torno dele. São pessoas muito limitadas intelectualmente, são cães raivosos do Partido Democrata, que sempre foram mais perigosos do que os do Partido Republicano. Porque eles não têm noção, eles sabem o que servem. Capital financeiro, complexo industrial militar, que andam juntos. Então, eles vendem os interesses desses dois grupos. Se for necessário para eles destruir o resto do mundo, eles destroem. E eles têm uma visão muito equivocada da realidade. Sabe, quando o Zelensky disse, dias atrás, que a Rússia deveria ser contida de qualquer forma, que a OTAN deveria lançar um ataque nuclear preventivo, é claro que não foi o Zelensky. Ele foi mandado para fazer isso, ele é um ator. Ele foi mandado para falar isso. Aí o Biden vem com aquela de Armagedon. Pessoas, o armamento nuclear russo é infinitamente superior e mais sofisticado do que o armamento nuclear dos Estados Unidos, que parou na década de 70. Sabe, são mísseis no máximo supersônicos, lentos, ineficientes. Não dá para você comparar com a Vanguard, que faz 15 vezes a velocidade do som. Não dá para você comparar com os mísseis lançados pelo submarino Belgorod, o Poseidon, que tem 2 vezes a potência da bomba Tsar. Sabe, o submarino pode estacionar, por exemplo, a 5 quilômetros do litoral dos Estados Unidos, sem ser percebido. Não dá para você comparar com o Sarmat 22, certo? O armamento nuclear russo é muito mais sofisticado. E aí se pensar, é perigoso de todo jeito, mas é perigoso de todo jeito de uma maneira diferente. Os sistemas A235 e S-500 podem defender pelo menos as principais cidades russas. Pode defender Moscou, pode defender São Petersburgo, Volgogrado, Ekaterimburgo. Sabe, as principais cidades russas, eu creio hoje, todas as cidades russas com mais de 1 milhão de habitantes, e talvez até aquelas com mais de meio milhão, já podem ser defendidas das armas que os Estados Unidos têm. Certo? E aí resta a cidade média e cidade pequena, na qual a bomba atômica não faria a mínima diferença, porque a maior parte da Rússia é um território inabitado. Então a capacidade de dissuasão nuclear dos Estados Unidos é cada vez menor. Cada vez menor, sem falar que não dá para você simplesmente lançar todas as bombas de uma vez, só em filme americano. Lançando a primeira, os satélites russos detectariam imediatamente, e os russos sim, eles têm condição de lançar umas 40 bombas atômicas ou termonucleares de uma vez. Eles têm condição de destruir os Estados Unidos numa pancada só. Porque você tem um armamento que está no Belgorod, você tem armamento que está em outros submarinos, você tem armamento hipersônico, cuja velocidade chega nos Estados Unidos em questão de minutos. Certo? Então, essa perda da capacidade de intimidação cada vez mais premente, os Estados Unidos não têm mais como intimidar a União Soviética, quer dizer, a Rússia, porque as armas deles são cada vez mais inferiores tecnologicamente, quer dizer, avião que não voa, porta-avião, esse dia eu vi num desses canais militares, os Estados Unidos mandou um porta-avião para o Atlântico Norte, gente, que diferença faz? O Kinjal destrói o porta-avião em questão de minutos. Todos os porta-aviões agora não têm relevância nenhuma para a guerra contra a Rússia. Porta-avião é usado para você projetar o poder em país fraco.
Para um país como a Rússia, são completamente ineficientes. É uma pilha de 30 bilhões de dólares que pode ser afundada em questão de minutos, sem nenhuma defesa. Só isso. Não faz mais diferença. Então, essa superioridade militar russa é perigosa porque pode levar os americanos a serem ainda mais estúpidos do que eles costumam ser. E isso é um risco para a humanidade. Ok? Então eu concordo com o comentarista que me procurou. Inclusive agradeço.